Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 1 e o versículo de número 26 e 27. Já estamos aí alguns dias nesse versículo, né? Aleluia. Mas é importante aprendermos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Amém? Eu vou ler numa outra tradução, na Bíblia Viva. No sexto mês, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, uma vila da Galileia, a uma virgem, Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, da família do rei Davi. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Quando Isabel já estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria. Senhor Deus, neste momento, Pai querido, nós lemos a Tua palavra, que é o texto áureo, o texto do nosso estudo nesta noite. Ó Deus, permita, ó Deus, que nós tenhamos um ótimo, um excelente estudo nesta noite, em nome de Jesus. Eu fiz questão de ler 3 vezes, né, o versículo ali, porque ele traz essa palavra prometida em casamento, estava com um contrato firmado de casamento. Então, isso aqui é muito importante, essa palavra, esse casamento, esse noivado de Maria e José, ele é muito diferente dos nossos tempos hoje. Maria e José não estavam casados, mas eles estavam noivos, com um contrato firmado. E esse contrato, ele era um contrato muito mais poderoso do que aquela aliança de compromisso que se dá à noiva nos dias de hoje. Hoje, quando alguém começa a namorar, pergunta número 1, existe namoro na Bíblia? Existe namoro na Bíblia? Alguém que começou a namorar com fulana para ver se dava para noivar, para depois casar? Não tem. Então, namoro é coisa nova, irmão. Na Bíblia não tem namoro. Namoro na Bíblia é quando a pessoa é casada, então namora. Está enamorado, está vivendo junto, está vivendo um romance já. E o namoro já é durante o casamento. Não existe namoro antes de casar, não existe isso. Isso aí existe no nosso tempo. De uns tempos para cá, essas coisas foram aparecendo e tomando conta. E se um pastor de uma igreja dizer que não vai ter namoro na igreja, não vai ter membro também. O jovem não fica um, porque namoro é coisa nova. Mas na Bíblia não tem namoro. Na Bíblia, como que funcionava nos tempos bíblicos? O pai da moça, em várias regiões e em vários tempos e culturas, o pai da moça a moça já era contratada para casar com o filho do outro varão lá. Eles nem se conheciam, nem tinham idade para casar, mas o casamento já estava arranjado. E quando chegasse a idade, quando chegasse o tempo, então o casamento seria feito. E por incrível que pareça, paz, meus senhores, havia muito menos divórcio que agora. A moça casava com um rapaz que ela nem conheceu. O moço casava com a moça sem ter visto o rosto dela, irmão. Sabe essa história de romper o véu, erguer o véu? Então, era para conhecer o rosto da noiva. Já pensou agora, para os nossos tempos, o que é isso? Absurdo. Então, namoro na Bíblia não existe. O noivado na Bíblia era um contrato muito sério. O noivado, ele era um contrato. E está vendo que eu coloquei uma figura ali?
de um papel feito em cartório, no tempo de Jesus já tinha esse papel aí. Era um contrato, é feito no cartório, um contrato de casamento. Não estou dizendo que todos os noivados da Bíblia eram com um papel desse, até porque antigamente nem existia cartório no meio da civilização. Na medida que foi aparecendo cartório, então algumas coisas foram oficializando, mas no tempo de Jesus já tinha esse papel aí. A pessoa fazia um noivado, ela fazia um contrato de casamento. Olha, eu estou fazendo um contrato que vou me casar com fulano de tal. Estava acertado já. E naquela data ele iria casar-se com a noiva, mas já estava firmado esse contrato. E nós vamos aqui falar sobre os costumes, o dote e o período de espera. O noivado. Sabe o que é desposório? Sabe o que é desposório? Desposório é o noivado. Quando fala assim na Bíblia ali, há uma virgem de Nazaré que estava desposada a um homem, um varão chamado José, era isso, desposório, era noiva. É um contrato de casamento. E Orlando Boyer disse: desposar é ajustar casamento com alguém. Então, o casamento está ajustado, está acertado. Esse casamento vai acontecer, irmão. Isso aqui é um contrato legal. Porque hoje a pessoa faz um noivado e passa-se 3 meses, ela quebra o noivado. Ela simplesmente quebra o noivado, não quer mais, desistiu, muda de ideia, vai embora, joga-se tudo fora. Os pais ficam aí olhando, falam: o que aconteceu? Ninguém sabe de nada. Simplesmente, nesse tempo aqui não dava para fazer isso, irmão. Seria muito terrível. Depois de feito esse contrato, era como se já estivesse casado, como se já fosse parte um do outro. E tem mais uma coisa: para noivar não era de graça. Esse desposar uma moça não era assim: eu me interessei por ela e quero casar com ela. Não é assim. Você tem que ir lá no pai da noiva e dar o dote pela noiva. Se fosse assim hoje, hein? O dote da noiva, geralmente um valor em prata, ouro ou joias. Geralmente o pai da noiva ia receber um valor para abrir mão da filha. Não era um pagamento pela filha. O rapaz não estava comprando a moça, ele estava dando um presente para o pai da noiva, para consolar o pai pela perda da filha, porque a filha já não ia mais ficar ali, a filha iria com o varão. O que está escrito na Bíblia? Deixará pai e mãe. Então vai deixar. Tanto o varão vai sair da casa do pai e da mãe, quanto a moça vai sair da casa do pai e da mãe. Então, era feito essa questão do dote. O rapaz levava lá um dote para pagar pela noiva, para pagar a falta da filha para o pai, vamos dizer assim. Só que, por exemplo, o Jacó não tinha dinheiro para pagar por Raquel. E ele fez uma proposta de trabalhar 7 anos por Raquel. E quantos anos Jacó trabalhou para casar-se com Raquel? Alguém sabe? Para casar-se com Raquel, ele teve que trabalhar 14. Por quê? Porque quando ele foi se casar com Raquel, o pai de Raquel lhe apresentou Lia. Por quê? Porque Lia era mais velha. Porém, Jacó, que se encontrou com Raquel quando ele chegou naquelas terras, e foi amor à primeira vista, logo que ele viu, ele se apaixonou, ele queria casar com Raquel, porque era a moça que ele estava interessado, e sabia que era sua parenta, porque naquele tempo as famílias eram muito reservadas à questão de casamento, não casava-se com outras linhagens, procurava se casar com a própria parentela, principalmente os descendentes de Abraão. Então ele queria casar-se com Raquel, mas o Labão, seu sogro, era muito esperto. Então ele disse para Jacó: não é assim que se faz, meu genro. Aqui o costume não é esse. Não se dá a filha mais nova antes da mais velha.
Se você quer se casar com Raquel, então vai ter que trabalhar mais 7 anos por ela. Então, calcule comigo, irmão Elias, 14 anos trabalhando só para pagar pela esposa. É tempo, né, varão? É tempo. O camarada trabalhou 14 anos para Labão, para o casamento. Aí depois disso é que mudou-se o contrato. Mas não só isso, Davi também, que bem que Saul era muito injusto, porque na proposta da morte de Golias estava dito assim, ó: quem derrubar o gigante, quem vencer o gigante, a família não vai mais pagar imposto, e o rei vai dar a sua filha em casamento para o herói. O Davi foi lá, matou o gigante. Se a família dele parou de pagar imposto, eu não sei. Sei que a filha do rei não foi lhe dada em casamento. Não foi. Só que a menina do rei, a Mical, gostava de Davi. E Davi olhou para ela e gostou dela também. Então ele fez uma proposta, mandou perguntar a Saul quanto que ele queria pela Mical. E o Saul disse: eu não quero dinheiro, dinheiro eu tenho. Eu quero que você traga 100 prepúcios de filisteu. Você terá que matar 100 filisteus e trazer aqui a prova disso. O Davi disse: sem problema, mas a ideia do Saul era dar fim no Davi. Ele pensou: vai lá tentar matar 100, vai morrer. Mas ele foi lá e trouxe os 100 prepúcios de filisteu e disse: está aqui, agora dá a minha noiva. Ele pagou pela noiva 2 vezes e ele casou-se com ela? Não foi lhe dada a noiva. O Saul não queria dar a noiva de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Então, mas só que ele acabou se casando com ela, assim. Ela virou sua esposa. O noivo também frequentemente dava um presente à noiva como compromisso deste casamento. Como é o costume da época, o noivo dar um colar para a noiva com 10 dracmas. Olha, essa lição das 10 dracmas, nós vamos estudar quando nós chegarmos lá em Lucas 15, a parábola da dracma perdida. Aí tu vai entender a importância dessa dracma que aquela noiva perdeu, que aquela mulher perdeu. A noiva ganhava um colar com 10 dracmas. Aquela teria que ter o cuidado daquelas 10 dracmas. Ela não poderia perder, sujar, emprestar. Aquilo era algo assim que o noivo poderia observar ou testar ela, o que ela seria uma esposa, dependendo da maneira como ela lidava com aquelas dracmas. Então, às vezes o noivo dava um colar de 10 dracmas como oferta para ela, como presente para ela. Às vezes também, no contrato de casamento, observe que isso aqui era um contrato muito sério. No contrato de casamento, o pai se comprometia em dar um despojo para a filha, um presente para a filha, uma dádiva. Tem um caso na Bíblia que, quando o rei Salomão se casou com a filha de Faraó, este lhe deu de presente a cidade de Gézer, que era uma cidade que estava tudo destruída. Mas Salomão tinha dinheiro, reedificou a cidade. Mas nesse casamento que Salomão teve, porque Salomão teve alguns casamentos, nós já vamos chegar lá, a filha ganhou uma cidade de presente. O rei disse: eu vou dar uma cidade de presente para tu. Então, às vezes acontecia isso. Eles também conversavam sobre quais os bens que a noiva levaria ao se casar. Combinavam também a quantia a ser restituída caso esse casamento não desse certo. Assim, se o marido morresse ou por alguma outra razão eles não se casassem, parte dos bens seria devolvida aos pais. O preço que foi dado ao homem poderia ser devolvido ao pai do noivo que faleceu na guerra, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, um acidente. Aquilo que foi dado à noiva seria devolvido de volta para o pai, porque afinal o casamento não aconteceu.
Isso era tudo colocado em contrato. Esse contrato tinha valor jurídico, e após o noivado, os jovens já eram chamados de esposa e esposo. Nós lemos aqui no começo do culto, Mateus, capítulo 1 e versículo 19. No começo do culto nós lemos em Mateus, que vai falar do mesmo de José, né? Fala assim, ó, então José, seu marido, como era justo, observe que José aqui na Bíblia já está sendo chamado de marido de Maria, mas eles ainda não estavam juntos, eles ainda eram contrato de casamento, não estavam vivendo juntos, ainda eram noivos, mas a Bíblia já chama de marido. Entretanto, esse noivado, ele durava em torno de 1 ano, mais ou menos. 1 ano depois é que os dois passavam a conviver junto e consumavam o matrimônio. Hoje, irmão, isso não daria certo. No nosso tempo não daria. As pessoas não têm essa paciência, essa virtude de esperar 1 ano ali com um contrato feito, como se já fosse. Não tem, hoje não. Do jeito que está, banalizado, as pessoas não têm essa capacidade. José e Maria já estavam legalmente comprometidos, e de acordo com o costume da época, eles ainda não haviam coabitado, porque nós lemos também no versículo 25, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mas já era considerado esposo dela, e as negociações necessárias para o casamento já haviam sido feitas. Observe, José já tinha dado o dote de Maria, já tinham acertado o contrato, já estava tudo certo. Maria e José iriam se casar, não sei a data, porque a Bíblia não diz claramente quando é que eles iam se casar, mas a festa já estava marcada, estava tudo certo. Aí o anjo do Senhor apareceu a Maria e disse para ela: salve, mulher abençoada, agraciada, você será mãe, você vai ter um filho. Se fosse a irmã Daniela ou a irmã Lucimere que tivesse ouvido essa palavra, ela não havia se casado com José, irmão. Ela ainda era uma moça comprometida em casamento, ela não havia nada, não tinha nada. Como que o anjo vem e diz para ela que ela vai ter um filho? Se essa mulher se espantou, é normal de tudo, irmão, porque como não se espantaria com a notícia dessa? Que explicação, qual o pensamento que vem na cabeça, irmão? Que explicação vou dar para José? E a minha família, que explicação dar à minha família? Agora, esses dias atrás eu contei a história, não sei se eu contei na igreja, mas eu contei a história eu estava falando com o irmão Valdeci. Uma moça, há uns tempos antigos aí, uma moça engravidou-se sem ter casado com ninguém, era mãe solteira. O pai, quando soube, chamou a moça para conversar e disse: que vergonha você fez para a nossa família, nós vamos ter que ir embora desse lugar. É muito vergonhoso ter uma filha mãe solteira, nós vamos ter que ir embora deste lugar, não vamos aguentar a vergonha que vamos passar. E já deram um jeito de vender a terra, colocaram as mudanças dentro do caminhão, e o pai disse para a mãe da moça: separa as roupas dela num lugar separado, separa ali, coloca num lugar especial, porque eu tenho surpresa na estrada. Pegaram o caminhão, carregaram com as coisas, isso é história real, irmão, não é coisa de novela, e foram embora. Quando chegou lá na metade do caminho, sei lá, noite, escuro, o pai mandou o motorista do caminhão parar o caminhão. Pare. Ele parou, foi lá na carroceria e disse para a moça: você desce, cadê as roupas dela? A mãe disse: está aqui, tome tuas roupas, desapareça, a partir de hoje você não é mais minha filha. Como eu vou passar uma vergonha dessa lá no lugar que eu vou, chegar com uma mãe solteira lá? Já pensou? Isso é história real, irmão. A moça desceu no escuro, sem saber para onde ir, desceu, quase foi mordida por cachorro, sei lá,
mas conseguiu encontrar uma casa, pediu ajuda. A mulher não queria, mas precisava de alguém, porque ela estava com só ela, o filho e o marido era meio doente. Ela disse: olha, fica aí por enquanto, vamos vendo como é que vamos fazer. Só para me resumir a história aqui, ela ficou um tempo lá, a mulher gostou do trabalho dela, ela ganhou a criança lá. Com o passar do tempo, ela cuidou daquele homem que era o proprietário da terra, até ele falecer. Depois cuidou da velhinha, até ela falecer. E na hora, antes de falecer, a velhinha disse: minha filha, posso te pedir só uma coisa? O meu filho já é de uma certa idade e até hoje não se casou. Case-se com meu filho, e assim você fica, e cuida dele e cuida da terra. E a menina ficou para cuidar do rapaz e cuidar da terra. E passado alguns tempos, ela encontrou com um parente dela e disse: menina, você não sabe o que aconteceu com teu pai. Nenhum dos teus irmãos quer ficar com ele. Ele está sozinho e não tem para onde ir. Você poderia ficar com ele? Ela disse: pode trazer, eu cuido. Eu já cuidei do senhor tal, eu cuidei da senhora tal. Estou disposta a cuidar do meu pai também. Pode trazer ele para cá. Viu que como a roda gira, como o mundo gira. Só que o que eu queria focar aqui é o seguinte: como as pessoas tinham pavor dessa situação. E isso não faz muito tempo. Nos tempos bíblicos, a moça poderia ser apedrejada, morta, por causa disso. E Maria ia explicar isso como? E a família de Maria iria explicar isso como para a família de José. Me explica. Então, era algo muito sério. E o rompimento deste compromisso seria muito embaraçoso, não só para os dois, mas também para as duas famílias. Por isso, José, um homem justo, afetuoso, procurou um meio de descobrir como terminar o noivado sem revelar que a noiva estava grávida. É por isso que ele está tentando ali achar um jeito, mas nós já chega lá. Eu vou falar aqui, irmão, sobre algumas leis dos tempos bíblicos. Essa ali é uma foto de um colar com 10 dracmas. Para quem não sabe, dracma era uma moeda que circulava nos tempos de Jesus, e a dracma era valor de um dia de serviço. Então ela tinha um colar com 10 dias de trabalho na mão. Aleluia. Leis fortes no tempo de Jesus, ou nos tempos bíblicos. O noivo, se ele estava noivo, ele era dispensado do serviço militar. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio 20, versículo 7. Se o camarada está na idade de ir para o exército e está noivo, ou estourou uma guerra, ele não vai. Por quê? Porque está noivo. Deixa ele se casar primeiro, depois ele vai. Se essa lei valesse hoje, tinha muito rapaz que ia querer ser noivo na época de se alistar, né? Mas hoje não vale. Quem abusasse de uma moça comprometida era morto, era apedrejado, morto. A moça estava comprometida com outro varão, e o rapaz, sem noção, cometeu o crime de abusar dela. Ele era morto, ele era tirado para fora e apedrejado até a morte, porque diz a Bíblia, fez o mal à esposa do seu próximo. Ela não era casada ainda, ela iria casar, mas já estava comprometida. E se a moça não fosse comprometida com ninguém, se a jovem não fosse comprometida, o homem não seria condenado à morte, mas teria que fazer um pagamento, uma indenização ao pai da moça. Ele tinha que indenizar o pai da moça e ainda tinha que se casar com ela. Tinha que se casar. Depois de ter feito, teria que se casar. Não teria o que fazer. Essa lei ainda vale em alguns lugares, né? Tem alguns pais que pegam a espingarda e levam o filho no canto da espingarda para o cartório. Vai se casar. Mas às vezes não.
Sobre o casamento, não quero ser muito cansativo aos irmãos, meu Deus, a hora passa muito rápido. Casamento, a primeira coisa que eu preciso dizer é que o casamento é uma instituição divina. Casamento foi Deus que estabeleceu, não foi o homem que inventou, não foi o Adão que pensou em se casar, não, foi Deus que instituiu. Lá em Gênesis 2,18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Foi Deus que criou o casamento. Porém, antes da gente entrar nessa questão do casamento, eu preciso esclarecer para vocês algumas coisas. Você sabe o que é celibato? Sabe o que é celibato? O que é celibato? Concorda que ela disse bem baixinho que ela não quer passar vergonha. A pessoa não quer se casar. Optou por não se casar. A pessoa que não quer se casar. Não quer ter relação nenhuma. Concorda, Maria? Celibato é isso? A pessoa que não quer se casar. É isso? Quem quer celibatário nos nossos tempos? Os padres são obrigados a ser celibatários. Eles não podem se casar. Quem foi celibatário na Bíblia? Conhece algum? Paulo. Quem mais? Um nome forte. Davi. Um nome forte que foi celibatário. Não se casou. Meu Deus, Jesus. Jesus não se casou, irmão. João Batista não se casou. João Batista não se casou. Jesus não se casou. Alguém disse que se ele tivesse casado, daí não tinha ido para a cruz. Não iam deixar. Só Jesus. Então, tem um versículo na Bíblia aqui, Paulo, ele disse o seguinte: e digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder em desejos. Está escrito na Bíblia. Então Paulo, ele não era casado, ele era celibatário, e ele está dizendo assim, eu digo que seria melhor, mas se vocês querem se casar, se casem. Então o que nós podemos concluir aqui, irmão? Celibato não é algo que se impõe, é algo que a pessoa opta, a pessoa deseja, diz, não, eu não quero me casar. Agora eu vou dizer, na sociedade em que vivemos, pense bem no que eu vou dizer, se um rapaz ou uma moça disser assim, eu opto por não casar, não vou me casar, o que vai acontecer com esse rapaz? O que vai acontecer com essa moça? Não vão deixar em paz, irmão. Vai ter que casar. Não, as pessoas não vão deixar em paz. Vai ter que casar, porque senão tem outros pensamentos, tem outro julgamento. Então hoje, praticamente, o celibatário é só quem tem uma religião já, então é próprio da religião, e daí a pessoa não é, porque ele está na religião lá e tal. Mas se a pessoa não tiver uma religião dessa forma, eles não aceitam. Supondo que um irmão, um crente cheio do Espírito Santo, diga, não, eu não vou me casar. Meu Deus, irmão. Arrumou uma prova para a vida inteira, porque a sociedade de hoje não consegue deixar uma pessoa em paz. Elas vão para cima, elas querem que a pessoa seja no padrão dela, se não for, não está certo. Tá, mas vamos para frente, senão vão dizer que eu estou bravo por causa disso, né? Outra coisa, você sabe o que é poligamia? Sabe? Poligamia é casar-se com mais de uma pessoa. Olha lá, nós temos ali, casamento com mais de uma pessoa, isso é poligamia. Exemplos bíblicos, Jacó e Raquel e Lia.
Ele casou-se com Lia e depois casou-se com Jacó, então tem duas. O Eucana, que tinha a Ana e tinha a Penina, e a Penina tinha filhas, a Ana não tinha, e a Ana foi no templo orar, e Deus deu-lhe um filho, daí acabou a incomodação da Penina com a Ana, porque daí agora ela tinha filho também. E Salomão, irmão, Salomão ele tinha poucas esposas, só 700. O Benja disse, louco, é muita esposa, né, irmão? 7 já é demais. Misericórdia. Mas como eu disse, irmão, Salomão, ele tinha esses contratos. Não é o casamento como hoje, não é o casamento que nós conhecemos. Ele casava-se com uma mulher, era um contrato, era uma aliança de paz. Ele chegava no rei daquela terra e dizia, não, eu caso com a tua filha, então temos uma aliança de paz. Pronto, acabou a guerra. Não, ele era registrado no cartório, tinha uma cópia lá. Tinha uma cópia, rasgou o contrato, mas no cartório tinha outra cópia lá. Não adiantava rasgar o contrato. Apesar de a Bíblia registrar em várias partes no Antigo Testamento que homens tinham mais de uma esposa, esta não foi a instituição divina. Porque nós lemos, observe, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá às suas mulheres. Não, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão, e todos eles vão se tornar, não, os dois só, esses dois, eles vão se tornar uma só carne. Então se um homem tivesse casado com 7 mulheres, como que 7 mulheres mais um homem iam tornar uma só carne? Não tem como, né, irmão? Não tem nem lógica. Dois, um homem e uma mulher, já está difícil? Imagine 3, 4, 5, complicou o mundo, irmão. Vai ser o desafio do universo, colocar todas essas mentalidades dentro de uma só. Eles trabalham num só pensamento, eles fazem tudo combinado, tudo de acordo, não existe dissensão, eles são alinhados no propósito de Deus, firmes na rocha, servindo a Deus para ir para o céu. Quase um mito, é quase uma utopia. Existe, não vou dizer para você que não existe, mas existe muita discordância de pensamento. Às vezes o homem quer uma coisa, a mulher já pensa diferente, já quer outra. Às vezes o plano é esse, a mulher até diz que está dentro do plano, mas quando chegar na hora mesmo, ela tira o corpo fora e deixa o camarada, falando, não, eu não estou nem aí com isso aí, rapaz. Eu concordava com você para a gente não brigar, mas agora estou fora. Dizer para mim que não, às vezes o contrário também, às vezes, mas uma só carne no casal, como a Bíblia recomenda, é bem complicado. E isso aqui Jesus reiterou lá em Mateus capítulo 19, quando os saduceus vieram questionar a Jesus sobre o casamento. Jesus falou, mas não está escrito, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois. Ele citou esse texto e reiterou que esta é a instituição, o propósito, o princípio de Deus para o casamento. O apóstolo Paulo também reforça a monogamia em suas epístolas. Se poligamia é casamento com mais de uma esposa, monogamia é casamento com uma pessoa só. Uma esposa só. Se eu falar uma pessoa só, nos dias de hoje eu vou entender mais coisas, né? Em suas instruções aos líderes da igreja, ele especifica que um supervisor ou diácono deve ser marido de uma só mulher. Um presbítero ou um diácono, tanto quanto para o presbítero quanto para o diácono, ele cita lá, marido de uma só mulher. Então, a Bíblia ela não dá direito à poligamia. Se o camarada quer ser mundano, quer ser ímpio, quer ser
da vida torta, aí a lei dele não é a palavra. Mas ao crente, ao homem de Deus, a pessoa que quer estar próxima de Deus, que usa a Bíblia como regra de fé e prática, ela está dizendo que o homem e a mulher tem um só. É um casamento só. É um só, não pode ter dois. Hã? Uau! Como é que é? Irmão, essa é nova, nós não estávamos informados dessa informação. Já existe a sologamia. O que é isso? Casar-se consigo mesmo. Sim, absurdos dos absurdos. Casei-me comigo, não vou ter problema mais. Nem pode espalhar muito essa notícia, senão muita gente vai querer aderir à ideia. Misericórdia mesmo, irmão. Além disso, os ensinamentos de Paulo sobre o casamento enfatizam o amor mútuo, respeito e fidelidade entre marido e mulher. Isso é uma questão que está resolvida. Não tem muito que se tratar nisso aí. Casamento, um homem e uma mulher. Agora, o que é concubina? Concubina. Se alguém sabe? Concubina. Na Bíblia tem as concubinas. O que é concubina? Hã? Estava. Concubina é mulher ilegítima, amásia. É uma esposa, mas não é uma esposa. Ela é uma mulher que está ali, mas ela não é reconhecida legitimamente como esposa. Não tem um contrato que coloca ela como esposa. Ela só está ali para servir aquele camarada lá. Abraão teve por concubina Agar, serva de Sara. Porque a Sara queria ter um filho e o tempo estava passando e ela não tinha filho. E ela chegou no Abraão e disse assim: Abraão, eu não aguento mais, estou desesperado. Pega e usa a minha serva Agar como esposa para você ter um filho. E foi o azar da vida dela, não devia ter feito isso. Mas Agar se tornou uma concubina. Ela nunca ocupou espaço de esposa de Abraão, nunca foi. A esposa de Abraão foi Sara. E depois que Sara morreu, ele teve uma outra mulher, uma etíope. Ele casou-se com outra mulher. Mas Agar nunca lhe foi esposa, ela foi concubina. Jacó tinha 2 mulheres e 2 concubinas. E teve, por causa disso, 12 filhos. 12 filhos e uma filha. Quem sabe o nome da filha de Jacó? Jacó teve 12 filhos. Se eu perguntasse dos filhos, vocês saberiam, é claro. Mas eu vou falar da filha. Qual é o nome da filha de Jacó? Não tem nada a ver com a lição. Já vou falar logo, vocês não vão saber mesmo. Diná é o nome da menina. Diná. Davi tinha esposas e concubinas. Salomão tinha 700 mulheres. E quantas concubinas? 300. Eita homem. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. É corajoso. Misericórdia. Rapidão aqui, vou falar rapidão do casamento. Alguns costumes da época, a cerimônia e a duração da festa. A cerimônia do casamento. As vestes do noivo. Algumas vestes da noiva, a noiva usava algumas vestes bordadas, joias, um cinto especial, ou adornos e um véu. Isso aqui é no tempo. O noivo, entre os adornos do noivo, uma grinalda só. A noiva sempre, irmão, tem um monte de coisa para a noiva. O noivo, nos tempos bíblicos, uma grinalda. Depois temos ali damas de honra e amigas da noiva. O Salmo 45:14 fala sobre as damas de honra e uma noiva real. E podemos supor que noivas menos importantes também a tinham. Certamente o noivo tinha seu grupo de companheiros. A procissão, casamento nos tempos antigos era bem diferente.
À tardezinha do dia fixado para o casamento, o noivo e seus amigos seguiam em procissão até a casa da noiva. Olha o barulhão que era. A ceia do casamento podia ser efetuada ali, algumas vezes as circunstâncias compeliam a isso. A festa do casamento, essa era uma usualmente efetuada na casa do noivo e frequentemente à noite. Muitos parentes e amigos se faziam presentes, por isso é que o vinho ocasionalmente podia faltar. Mas, porém, faltar vinho em um casamento era como se fosse um insulto. Rejeitar um convite de casamento também era considerado um insulto. Era como se a pessoa não tivesse nenhum interesse por aquela família, não desprezasse aquela família. Era um insulto. Foi convidado para um casamento, dá um jeito de ir, vá. Eu tenho versículos bíblicos aqui para provar isso, mas não vou estar falando nada sobre isso. Para ganhar tempo, já estamos encerrando. A coberta da noiva. Em 2 casos no Antigo Testamento, lá em Ruth e em Ezequiel também 16, 18, o homem cobre a mulher com seu manto, o que talvez era um sinal que ele estava tomando sob sua proteção. O homem cobria a mulher com o manto, quer dizer, essa mulher aqui eu vou estar protegendo. Depois tinha a bênção. Os pais e amigos abençoavam o casal e desejavam-lhe a felicidade. Até hoje é assim, não tem todo casamento, por mais simples que seja, o pastor diz, estendam todas as mãos para cá. Então todos abençoam aquele casal. Antigamente também tinha. A câmara nupcial, existia uma câmara especial, geralmente tinha, né? Só as famílias mais pobres que não tinham, que era especialmente preparada para este casal que iria se casar. A consumação do casamento, a noiva e o noivo eram escoltados até essa câmara nupcial e ficavam lá dentro, não saíam de lá mais. Você já pensou? E tem isso na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 29 e versículo 23. Outra coisa, a prova da virgindade. Irmão, o pai da noiva ou a noiva tinha que provar que a filha era virgem, casou-se virgem. Caso ela não fosse, poderia ser apedrejado. E às vezes até o pai da noiva iria ajudar a apedrejar. No Oriente ainda tem lugar que é assim. Duração das festas. As festividades do casamento duravam 1 semana, 7 dias de festa. Por isso poderia faltar vinho, né? Porque 1 semana comendo e bebendo, haja vinho. Essas celebrações eram assinaladas por música, muita música, brincadeiras, como não é o caso lá do Sansão, que apresentou um enigma para ser descoberto, e assim por diante. Tudo isso era do casamento. Só para mim encerrar agora eu encerro mesmo, irmão. Vocês acham que quando Maria disse para José que estava grávida, José tinha o direito de deixar Maria? A lei dava esse direito a ele? Não. O outro quer ser do contra. Não. A lei dava. Ele simplesmente poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Está aqui a carta de divórcio, Maria. Não quero mais você, você não me serve mais como esposa. E aí o problema era da Maria, não era de José. José não tem nada com isso. Não fiz nada, não é comigo. O problema é dela. Se virem com ela. Ele tinha esse direito. Agora a segunda pergunta que eu faço para você. Por que ele não fez isso? Por que José não fez isso? Se ele podia fazer. Hã? Não, mas o anjo, não sei quando que o anjo falou com ele. Opa, boa resposta. Porque ele gostava dela. Ele amava Maria. Ele amava Maria. Ele gostava da Maria. Confiava nela também. Mas tem mais ainda, irmão. A Bíblia dá uma resposta. José era um homem, começa com J. Justo. Ele era um homem justo, ele amava Maria,
Ele estava... Você tem noção de quanto tempo José ficou pensando o que ele ia fazer? Porque a Bíblia não fala. Isso pode ser um mês, pode ser 15 dias, pode ser uma semana, pode ser 2 meses, 3 meses, eu não sei quanto tempo. O José ficou pensando o que eu vou fazer. Última pergunta. Por que José não acreditou de pronto na voz de Maria, sua esposa? Maria chegou e contou, olha, aconteceu isso. Por que ele não disse, amém, irmã, é isso aí mesmo, Deus está nesse negócio. Deixa eu ver, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se fosse contigo, irmão Elias, você acreditaria na Maria? Se fosse o senhor? Poxa bem, irmão, pensa bem. Não, olha, um anjo apareceu a mim e me disse, você está grávida, o seu filho vai ser o salvador do mundo, é o Messias esperado. Mas olha, irmão, por mais que você ama a mulher, vai ser difícil acreditar nessa história, hein? Ele gostava dela, ele amava ela, ele queria acreditar nela, mas não tinha certeza. Então o que aconteceu para que ele acreditasse? Aí sim, o anjo aparece. Ele estava tentando ver o que ele ia fazer, ele ia tomar uma decisão, ele não sabia o que ele fazia, mas daí o anjo lhe apareceu e disse, não temas em receber a sua mulher. Isso em sonho, ele não viu o anjo como Maria viu, mas num sonho ele viu o anjo lhe dizer, não temas em receber Maria como sua esposa, pois o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aí combinou tudo com aquilo que a Maria já tinha dito para ele. Ele disse, tá bom, ok. E ele acreditou. Já tinha acreditado mais ou menos na Maria, mas agora acreditou 100%. Por quê? Porque um anjo lhe apareceu e disse isso tudo a ele. Só para mim concluir então. Já falei isso 5 vezes, eu acho, né? O propósito desta lição é mostrar que José e Maria já eram considerados marido e mulher quando o anjo falou com Maria. Também que quando José pensou em deixá-la, não era má intenção, mas era devido à gravidade da situação. Você viu tudo que eu passei, a lei, tudo? Era muito sério. O que vou fazer? O que fazer? Mas no tempo certo, ele esperou, a resposta chegou, e hoje nós temos a história do homem chamado José, que foi esposo da mulher chamada Maria, que tiveram um menino chamado Jesus, que morreu na cruz e se tornou o Salvador de toda a humanidade. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus por essa lição, porque agora é de verdade. Agora acabou mesmo, irmão. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, por esse estudo da Tua Palavra. Ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor que esse estudo venha falar aos corações ainda, daqueles que vão assistir pela internet, daqueles que vão estar, ó Pai, vendo este vídeo, e eles sejam edificados, abençoados em Ti, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Nós te adoramos e te glorificamos. Sê conosco aonde quer que estejamos. Em nome de Jesus, dá-nos vitória para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amanhã, irmãos, 7h30, começa o culto aqui, aniversário da igreja. Então, estaremos todos aí, fazer a obra de Deus. Amém? Estenda sua mão para cá.